Olá a todos os cidadãos de Fênix. Hoje relembraremos uma das mais heróicas campanhas militares do nosso império. Neste vídeo você conhecerá ou relembrará da maior batalha da Guerra de Fênix contra a velha dinastia de Snow. Esta batalha foi a mais sangrenta de toda a guerra que decidiu o fim e o resultado final da guerra. Em abril de 2022 o Caizerado de Fênix detinha os territórios de Destiny Sul, Destiny Norte e Swamp sob sua posse. Antes disso, o Caizerado de Fênix entrou em uma pequena disputa territorial com a igreja de Stefa, pois, de acordo com o Bastion, a igreja não poderia possuir terras. Isso fez com que o reino da Inglaterra, o que detinha estas terras, transferisse todos os territórios para o Caizerado de Fênix. Isso fez com que Fênix fosse obrigada a criar acordos com outras nações para dividir os territórios por motivos estratégicos. Um dos exemplos disso foi a dinastia de Snow e Deltmagny Empire. O Caizerado de Fênix entregou para a dinastia de Snow os territórios de Deadwold e Riverla. Já para o Deltmagny Empire o território de Modtal. Tempos depois, o Deltmagny Empire veio à falência e entregou os seus territórios para Kronborg Castle. As relações diplomáticas do Caizerado de Fênix estavam complicadas. O reino de Orion, liderado pelo Royjean Lannen ou conhecido como Aquiles, estava abrigando antigos rebeldes e separatistas do Caizerado de Fênix em sua guilda. Isso fez com que o Caizerado de Fênix exigisse que todas as nações com quem havia negociado cortassem relações com o reino de Orion. Entretanto, tempos depois, ambas as potências assinaram um tratado de paz conhecido como o Tratado de Frankfurt. O Tratado de Frankfurt dizia que o reino de Orion deveria expulsar os antigos rebeldes e criminosos do Caizerado de Fênix de seu reino. Jean Lannen seria batizado na Igreja Setefânica de Fênix, Orion aderia à Igreja Setefânica. Enquanto isso, acontecia as eleições gerais de Berlim, uma grande disputa para ver qual partido ganharia as eleições. A maior disputa foi entre os tradicionalistas, que defendiam a tradição fênixiana, e os integralistas, que defendiam uma visão mais conservadora do Caizerado. Após grandes debates, os tradicionalistas venceram e Lan Stuyvesant se tornou o primeiro-ministro do Caizerado. Voltando à geopolítica da época, Snow havia acabado de entrar em uma nova fase, o que chamamos de o Império das Chamas, ou Vano. Após isso, a dinastia de Snow ocupou os territórios de Onetal, Foothills e Northern Wilderness. Após isso, Cato Snow Solkag da dinastia de Snow, juntamente com a mestria Kronborg atacaram covardemente a terra de Swamp. Após a invasão Swamp passou a ser de Kronborg Castle. Enquanto isso no Bundestag de Fênix, o governo discutia sobre o que fazer naquele momento. O primeiro-ministro Lan Stuyvesant se pronunciou a respeito perante todos os parlamentares com as seguintes palavras: se eles quiserem guerra, guerra é o que eles terão. Isso fez com que o Caizerado de Fênix declarasse guerra contra a dinastia de Snow e seus aliados. Os soldados do Caizerado se movimentaram para a fronteira de Destiny Norte para defender os seus territórios. Enquanto isso, o coronel interino e conde Gabriel Valarior Lannister criou uma estratégia para revidar ao ataque da coalizão. Essa estratégia ficou conhecida como Kamikaze Plan. O plano era o seguinte: enquanto as tropas de Snow a mestria Kronborg estariam ocupadas no fronte de Frankfurt, o exército principal evacuaria de Destiny e lançaria um ataque surpresa pelos flancos, ou seja, os mesmos atacariam a capital de Snow, Deadwold. Porém, o que eles não contavam é que a mestria também estaria se preparando para um ataque. Porém, a grande armada do Caizerado de Fênix era superior em números e equipamentos. O Império de Amestria estaria esperando um ataque, mas não sabia de onde viria. Então, os soldados foram mobilizados em uma guild house sob comando do Grão-Príncipe Dom dos Rios I da Baviera e do Kaiser Theodor. Logo após isso, a declaração de guerra foi enviada para a secretária da dinastia de Snow, Adri, porém Adri não respondeu à declaração a tempo, resultando assim, na vitória do Caizerado de Fênix na capital da dinastia de Snow. A bandeira do Caizerado foi hasteada na Torre de Deadwold. Logo após o ataque, a dinastia de Snow foi desbandada e se retirou das terras de Clássica. E esse foi o resultado da grande guerra entre Fênix e a dinastia de Snow, resultando assim, na vitória da nossa pátria mãe Fênix. Que Stefa abençoe todos os cidadãos do Império.